Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à resolução da questão de número 161 da prova do Caderno Amarelo do Enem de 2021. Lembrando que nós temos uma playlist só com as questões dessa prova, ok? Caú, como é que eu faço para achar uma playlist no canal? Olha só pessoal, é só vocês entrarem no YouTube e digitar aqui na pesquisa KU Matemática, C-A-H-U com acento agudo no U, Matemática. E aí você dá o Enter. E aí vai aparecer o canal KU Matemática. É só você clicar no canal e já no canal você tem aqui diversas opções. A opção que você está procurando é essa aqui, ó, Playlist. Ao clicar em Playlist, aparecem as diversas playlists. Se você gostar de uma delas, é só clicar. Ao clicar na playlist, aparecem aqui os diversos vídeos da playlist. E aí você pode escolher qual que você quer assistir, ok? Beleza? Então vamos lá. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. Olha a figura aqui, ó, a mola, a posição distendida. E aqui, ó, você tem a mola na posição de equilíbrio. Então, uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita, que é essa figura aqui, ó, representa o gráfico da posição P em centímetro da massa M em função do tempo. Ó, eixo da posição que depende do tempo. Tempo esse em segundo. Em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P em função de t, que é igual a mais ou menos A vezes cosseno de ômega t, ou P em função de t é igual a mais ou menos A seno de ômega t, em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência, que se relaciona com o período t pela fórmula ômega é igual a 2π sobre t. Considere a ausência de qualquer forças dissipativas. A expressão algébrica que representa as posições P em função do tempo t da massa m ao longo do tempo no gráfico estão aqui as alternativas. Pessoal, vamos dar uma lida novamente na pergunta. Ó. A expressão algébrica que representa as posições P entre parênteses t. Isso quer dizer que a posição depende do tempo. E posição de quê? Posição da massa m. Porque, olha só, você tem uma massa m que está ocupando determinadas posições ao longo do tempo. Por exemplo, a mola começou distendida, isto é, a mola começou esticada. Na hora que se solta essa mola, a mola está esticada, você soltou a mola. Aí essa massa vai vir para cá, vai passar pela posição de equilíbrio e vai subir, ó, até um momento que ela não vai conseguir subir mais. Aí ela vai ser empurrada para baixo. Aí vem ela descendo, passa pela posição de equilíbrio, chega de novo nessa posição aqui. Aí ela está esticada, ela vai ser puxada para cima, passa pela posição de equilíbrio até chegar num ponto máximo aqui. Aí ela vai ser empurrada para baixo e ela fica nisso. Então veja que o movimento dessa massa M está sendo um movimento periódico. Além disso, pessoal, percebam que a questão chama de ômega a frequência e de t o período. E ainda relaciona a frequência com o período. Diz que a frequência ômega é igual a 2π sobre o período t. Só que, através desse gráfico aqui, dessa função periódica, é possível você descobrir o período dessa função. Eu destaquei aqui de vermelho, pessoal, esse gráfico que começa nesse ponto aqui, ó, de abscissa zero, e que vai até esse ponto aqui de abscissa π. Essa parte verde do gráfico nada mais é do que uma repetição da parte vermelha do gráfico. Aqui, ó, nesse ponto aqui, vai começar uma nova repetição, idêntica à parte vermelha, idêntica à parte verde. Então, esse gráfico é o gráfico de uma função periódica, porque esse gráfico ele está se repetindo. E como é que eu descubro o período de uma função periódica olhando só para o seu gráfico? É só você perceber o deslocamento horizontal necessário para que o gráfico comece a se repetir. Então, olha só, o gráfico começa aqui, nesse ponto de abscissa zero. Ele vem subindo, 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 chega nesse ponto mais alto, começa a descer, 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 descer. Quando chega nesse ponto aqui, ó, o gráfico começa a se repetir. Então, esse desenho aqui de verde nada mais é do que uma repetição da parte do gráfico de vermelho. Então, a partir desse ponto aqui, começou uma repetição. Então, o deslocamento horizontal desse ponto aqui de abscissa zero para esse ponto aqui de abscissa π, esse deslocamento foi de π. Então, o período dessa função periódica é π. E conhecendo o período que está sendo representado por t, eu posso descobrir a frequência, que é 2π dividido pelo período, que é π.
Então, ó, esse ômega aqui, a frequência, vai ser igual a 2π dividido pelo período que é π. Aí eu posso cancelar esse π de cima com o π de baixo, que π dividido por π dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, a frequência é 2. E veja que a frequência ela aparece dentro do parênteses multiplicando t. Quer você use cosseno, quer você use seno, o ômega, que é a frequência, aparece multiplicando t. Como a frequência é 2, como o ômega é 2, vai ficar 2t. Então, veja que está de acordo com as alternativas. Ó, em todas as alternativas, dentro do parênteses ficou 2t. Está tudo certo. Mas, Caú, como é que eu vou saber se é para eu usar seno ou se é para eu usar cosseno? Olha, esse gráfico aqui me lembra mais a função cosseno. Pô, Caú, mas eu não sei desenhar o gráfico da função cosseno, então deixa eu te mostrar como é que é. Olha só. Bom, pessoal, eu estou desenhando aqui um círculo trigonométrico, então eu tenho uma circunferência de raio igual a 1. O centro dessa circunferência de coordenadas 0, 0 é a origem do sistema cartesiano. Esses dois pontos aqui, pessoal, esse daqui de cima e esse aqui de baixo, estão numa mesma vertical que é a origem do sistema. Então, eles têm a mesma abscissa que a origem. A abscissa da origem é 0, a abscissa desses dois pontos também é 0. Só que como o raio da circunferência é unitário, esse ponto aqui está uma unidade acima da origem. Então, a ordenada dele é 1. Já esse ponto aqui, ele está uma unidade abaixo da origem. Então, a ordenada dele é menos 1. Esses dois pontos aqui, ó, esse e esse aqui, eles estão na mesma horizontal que a origem do sistema. Então, esses três pontos têm a mesma ordenada. Como a ordenada da origem é 0, esses dois pontos também têm a ordenada 0. Então, está aqui, ó, esse ponto com coordenada 0, esse ponto aqui também com coordenada 0. Só que como o raio da circunferência é 1, esse ponto está uma unidade à direita da origem. Então, a abscissa dele é 1. E esse ponto aqui está uma unidade à esquerda da origem. Então, a abscissa dele é menos 1. Esse ponto aqui, pessoal, de vermelho, ele é chamado de origem dos arcos. Qualquer arco que você for representar no círculo trigonométrico, você começa aqui. E esse sentido aqui é o sentido positivo. Esse sentido contrário é o sentido negativo. Esse ponto aqui é a extremidade do arco de 0 radiando. Esse ponto aqui é a extremidade do arco de π sobre 2 radianos. Esse ponto aqui é a extremidade do arco de π radianos. Esse ponto aqui é a extremidade do arco de 3π sobre 2 radianos. E esse ponto aqui também é a extremidade do arco de 2π radianos. Só lembrando, pessoal, que π radianos equivale a 180 graus. Então, eu representei em radianos, que é o mais comum, mas se você fosse representar em graus, aqui seria o de 0 grau, aqui o de 90 graus, aqui o de 180 graus, aqui o de 270 graus e aqui, novamente, o de 360 graus. Sim, Caú, mas isso aqui vai me ajudar em quê? Isso aqui vai te ajudar a fazer o gráfico da função cosseno, que é a função que eu acho que me lembra essa daqui do gráfico da questão. Aí você precisa saber que o cosseno de um arco é a abscissa da extremidade. Então, olha só, o cosseno de 0 radiano é a abscissa desse ponto, que é 1. O cosseno de π sobre 2 radianos é a abscissa desse ponto, que é 0. O cosseno de π radianos é a abscissa desse ponto aqui, que é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 radianos. O 3π sobre 2 tem extremidade aqui. O cosseno de 3π sobre 2 é a abscissa desse ponto, que é 0. E o cosseno de 2π radianos. 2π radianos tem extremidade aqui, ó. A abscissa desse ponto é 1. Então, olha só, pessoal, vamos construir aqui o gráfico que relaciona t com o cosseno de t. Quando t é 0, quem é o cosseno de 0? É 1. Então, eu tenho, ó, quando t é 0, o cosseno é 1. Eu tenho esse ponto aqui. E quando t é π sobre 2, cosseno de π sobre 2 vai dar 0. Então, ó, quando t é π sobre 2, o cosseno dá 0. E quando t é igual a π, aí vai ficar cosseno de π, que é menos 1. Então, quando t é π, o cosseno vai dar menos 1. Tenho esse ponto aqui. E quando t é igual a 3π sobre 2, vai ficar o cosseno de 3π sobre 2, que é igual a 0. Então, quando t é 3π sobre 2, o cosseno é 0. E quando t é igual a 2π, eu vou ter o cosseno de 2π, que é igual a 1. Então, quando t é 2π, o cosseno é 1. Então, com esses pontos aqui, ó, isso vai me ajudar a construir o gráfico. Ó, como é que vai ficar? E esse gráfico da função cosseno, ele continua tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, esse gráfico que aparece aqui me lembra o gráfico da função cosseno. Pô, Cauã, eu não acho que lembra tanto esse gráfico aqui da questão, não. Porque, ó, se a gente começar a analisar o gráfico desse ponto aqui em vermelho, ele já começa no valor máximo, que aqui é 1,
e vai descendo, depois chega no mínimo, sobe de novo. Então tem duas coisas, Caú, que eu acho que estão diferentes. Primeiro, o valor máximo aqui do cosseno é 1 e o valor mínimo do cosseno é menos 1. Já aqui no gráfico da questão, os valores máximos são 3 e menos 3. Então, só por isso já é diferente. Mas olha só, se o problema fosse só esse, eu poderia botar assim, ó. A posição P, que depende de T, é igual a 3 vezes o cosseno, o que fica dentro do parênteses, a gente já sabe que é 2t. Porque aí, onde o cosseno fosse 1, vai ficar 1 vezes 3, que vai dar 3. Onde o cosseno for menos 1, vai ficar menos 1 vezes 3, que dá menos 3. Tá, Caú, eu entendi. Só que tem um outro problema, Caú. A função cosseno, quando você começa a olhar daqui, do t igual a 0, ela começa no valor máximo e vai diminuindo. Enquanto que na questão, olhando a partir desse ponto aqui, ó, o gráfico começa do valor mínimo. E aí, como é que vai resolver isso se no gráfico da questão começa do valor mínimo e a função cosseno original começa do valor máximo? Para resolver esse problema, ao invés de você pegar o cosseno de 2t e multiplicar por 3, você multiplica por menos 3. Porque olha só, esse ponto aqui tem valor do cosseno 1. Na hora que você multiplica ele por menos 3, 1 vezes menos 3 dá esse menos 3 aqui. Então, na hora que você multiplica por um valor negativo, ao invés da função cosseno começar do valor máximo, ela passa a começar do valor mínimo. Então, dessa forma, essa função que me dá a posição em função do tempo de menos 3 vezes o cosseno de 2t representa esse gráfico aqui da questão. Será que nós temos essa alternativa aqui? Menos 3 cosseno de 2t é a letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.